A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos, muito bem-vindo. Mais um devocional curtinho, maravilhoso, edificante para as nossas vidas aqui no canal A Voz da que Clama na Internet. É novo por aqui? Chegou agora? Oh, beleza, muito bem-vindo. Já te amo, viu? Curte, compartilha esse vídeo aí, me ajuda a continuar clamando na internet. Se inscreve nesse canal aí. Bora levar a palavra para mais pessoas, amém? O devocional é curtinho, de segunda a sexta-feira. O propósito dele é esse: ser curto e edificante, tá? Não vai levar mais que 10 minutos, com anestesia nem vai doer. Bora lá então? Vamos fechar os olhos um minutinho, se você pode. Se você não pode, eleve seu pensamento a Deus comigo. Soberano Pai, maravilhoso Deus, em nome de Jesus nos colocamos agora diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, esclarece a nossa mente na Tua palavra que será lida agora, Pai. É apenas um versículo, mas é o Senhor falando conosco, Pai. É para a gente meditar de dia e de noite, Senhor. Que nos ajude, que possamos mesmo trazer para a nossa vida esse versículo, Senhor. Enfiar na nossa mente, no nosso coração, fazer prosperar, levar para mais pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É o desejo do meu coração, é o que nós te pedimos. Fala conosco o que precisamos, Senhor, não o que queremos, pois a sua vontade, ela é perfeita e agradável, Senhor. Em nome de Jesus é que pedimos e te agradecemos, pois ele tem todo o mérito, não só nas nossas vidas, como neste canal. Amém. Glória a Deus. Bora lá então para a palavra? Se encontra em Atos dos Apóstolos 1, só o versículo 7, tá bom? Glórias a Deus. Diz assim, ó. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E disse-lhes, aqui é Jesus dizendo, né, para eles, que não pertence saber os tempos ou as estações, glórias a Deus, que o Pai mesmo estabeleceu com o seu próprio poder. Aqui tá falando de tempos, né? Tem vários tempos, tem várias coisas aqui que a gente que às vezes não é esclarecido. Por exemplo, datas, né? Tem datas aqui que não sabemos, que não compete a nós saber. Por isso que a gente não sabe, porque senão estaria escrito na Bíblia que ninguém sabe, por exemplo, a data exata que Jesus nasceu. Se comemora no dia 25, porque foi uma data escolhida por nós, né? E não tá errado isso, né? Porque a palavra nos ensina que Deus nos criou para governar e a gente isso foi escolhido essa data para ter essa comemoração, mas não é essa a data que Jesus nasceu, né? Então tem coisas que não nos competem, é só um exemplo que eu tô te dando aqui, né, para você entender o que quer dizer esta palavra para nossa vida. Tem coisas que não nos compete saber. E exatamente assim na minha e na sua vida. Quem nunca, né? Quem nunca teve um questionamento com Deus? Mas por quê, né? Por que Deus permite certas coisas? Por que isso ou por que aquilo? Sempre as pessoas estão em busca de resposta. Para tudo nós queremos uma resposta, de preferência que nos agrade. Não é assim? E Jesus aqui, ele está falando que não compete a nós saber. A gente é humano demais, falho, pecador demais para saber de tudo. Não dá para a gente alcançar a grandeza, que nem está dizendo aqui na palavra, o poder de Deus. Não dá, não cabe na nossa mente, a gente fica doido, pinel. Então, por isso que Jesus disse aqui, ó, não compete saber, né, certas coisas, porque que nem está dizendo aqui na parte B do versículo diz assim, ó, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Glórias a Deus. E a gente às vezes se questiona, né? Questiona Deus, mas por quê? Mas é tanto porquê, é tanto porquê, tanto porquê. E se a gente perguntar para quê também, a gente não vai ter cabimento na nossa mente. Tem coisa que não tem. Eu vou dar mais um exemplo aqui que são assim, pergunta que pessoas fazem às vezes para mim. Por que Deus permite um bebezinho nascer e depois morrer em seguida? Para que Deus fez nascer? Para morrer, né? Não surge essas perguntas?
E a palavra de Deus fala que tem coisa que não cabe para nós sabermos o motivo. E outra pergunta também clássica: por que eu quero tanto ter um filho e eu não consigo ter esse filho, eu não consigo engravidar, eu tento, eu faço tratamento e não consigo? Por que eu não consigo? Compete a Deus saber disso. E eu já ouvi muito isso. Tem pessoas que nem têm condições de ter filho, tem filho depois dá para outra pessoa, ou tem filho debaixo da ponte, passa necessidade, passa fome, frio, e eu que quero ter um filho, não tenho. Tem perguntas que compete a você não ficar fazendo e nem questionando. Tem perguntas que Deus vai te responder, né? As pessoas falam assim que a gente não pode perguntar o porquê, por que Deus, por que Deus, por que Deus, por que Deus. Não é bem assim, a gente não só pode, como a gente tem o exemplo do próprio Jesus perguntando por quê. A gente pode perguntar, mas a gente não tem que viver só disso, só por quê, só por quê, só por quê, né? Jesus foi acho que foi a última pergunta dele, foi na cruz, né? Ele perguntou: Deus meu, por que me desamparastes? Aleluia, glórias a Deus. Então a gente às vezes vai ter esses porquês para Deus, mas nem sempre esses porquês serão respondidos aqui. Mas você vai saber na glória, você vai saber um dia, você vai saber. Mas tem coisa que não te compete saber, você não pode ficar pirando na batatinha por causa disso, viajando na maionese por causa disso. Você tem que ter em mente que tem um propósito para você nas suas coisas, na sua vida, né? Há tempo determinado para todas as coisas, como já foi falado no vídeo, né? Há tempo, tá lá em Eclesiastes, há tempo determinado para todas as coisas, nascer, plantar, colher, né? Há esse tempo determinado e para todo propósito debaixo do céu. Se você tem um propósito, é nisso que você tem que focar. É de acordo com Deus, é isso que você tem que focar. Você não tem que encher a sua vida de porquês. Se você está alinhado com a palavra do Senhor, você vai entender, se você crê na palavra de Deus, você vai entender que você precisa saber de uma coisa: se tem coisa errada, que está bagunçada, que não está esclarecido, não é de Deus. Deus entra no meio da bagunça, mas é para organizar. Mas ele precisa que você deixe, ele é educado, ele não faz nada sem a sua permissão. E tem coisas que realmente não nos compete saber, inclusive essas datas não estão estabelecidas, porque a gente não precisa saber, senão Jesus tinha deixado. Mas por quê? Mas por que ele não deixou? E começa os porquês, não interessa o porquê. A gente não tem que viver pensando nisso, a gente tem que viver o que a Bíblia nos relata, o que ela nos fala, é o que nós precisamos saber. E tem muita coisa ali, você não precisa ficar atrás do que não tem. Você não precisa ficar atrás do que não é para você saber, né? Isso é até rebeldia da nossa parte. Os discípulos, eles questionavam a Jesus acerca de várias coisas. Para alguns questionamentos ali, que você vai ver na palavra de Deus, ele tinha resposta rapidinho, né? Usava as parábolas, tudo para contar, para explicar. Para outro, ele simplesmente deixava claro que não devia saber. Isso a respeito dessas datas, desses tempos, né, dos conhecimentos. Há coisas incompreendidas, às vezes, dentro do nosso coração que incomoda muitas vezes a nossa alma. Mas nem sempre entenderemos de imediato o que ele quer falar conosco. Às vezes no deserto ali você vai aprendendo, né? No sofrimento você vai entendendo, você vai começar capturando as coisas ali. Nossa, era isso, ou era aquilo, era para esse propósito, né? Por isso que eu falando aqui de novo de propósito, aleluia. O Senhor quer falar sobre isso conosco, propósito. Aí você vai entendendo, às vezes você só entende certas coisas na moinha, na prensa, que você vai entender certos propósitos de Deus. E você vai entendendo, mas nem tudo cabe. Mas nesses desertos pelos quais passamos para alcançar a tão desejada promessa, que vamos descobrindo, né? O porquê de certas dores, de certos sofrimentos e acontecimentos inesperados na nossa vida, né? Tudo nessa vida tem um propósito, aleluia.
Cabe a cada um de nós respeitar o tempo, confiar naquele que governa o tempo, mesmo que nada seja do jeito que esperamos. O que Deus faz por nós nos traz alegria, nos traz paz na alma. Se você sentiu paz, se você sentiu alegria, veio de Deus. Se tem alguma dúvida, em nome de Jesus, ore, pergunte para o Senhor, vigia, presta atenção no propósito. É alinhado com Deus? Aleluia, glórias a Deus. Não é? Espera. Como eu disse já, ele não chega atrasado, ele não tarda, ele não falha e não tarda. É no tempo certo, já deu tudo certo. Tem coisas que você não precisa ficar escrafunchando, não. Deixa simplesmente na mão dele e fala, eu confio nele. Se tá certo ou se tá errado, é ele que sabe. Eu confio nele. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Amém? Glória a Deus, você pode trazer essa palavra mais uma vez para a sua vida e vivenciar ela. Esse é o propósito desse vídeo. Vivencie em nome do Senhor Jesus essa palavra. Glórias a Deus, traz para você. Não fica não, deixando coisas, levando coisas lá para sua alma, dores, incredulidades, insatisfações, porque você não sabe isso ou aquilo. Foque no que você sabe, no que você está entendendo, que o mistério de Deus vai ser revelado para você, se for da vontade dele. Coisas aqui na Bíblia, o Espírito Santo pode te revelar através do seu foco, através da sua intimidade com Deus. A própria palavra nos ensina. Ele nos conta segredos. Glórias a Deus. Então, não fica escrafunchando, não. Não fica levando coisa ruim para a tua alma, não, em nome de Jesus. Não pega para você o que não presta. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê aquela paz que excede todo entendimento que só pode vir dele. Amém? Amanhã, se Deus quiser, eu estou de volta. Fique com Deus. Não esquece de dar o seu like. Tchau, tchau!